Boa noite a todos. Meu nome é Solênia e nesta noite nós vamos apresentar a vocês essa tecnologia que vem revolucionando aí a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas. Eu, Solênia, desenvolvo o projeto pelos resultados meus e da minha casa, da minha família. E hoje eu tenho esta missão de levar adiante essa maravilha que é esse projeto que vem fazendo tanta mudança na vida das pessoas, resgatando vidas, levando famílias inteiras a viver novamente de uma forma digna, com saúde e qualidade de vida. Então, nessa noite, nós iremos falar de uma doença crônica, a qual vai atacando toda a musculatura do corpo, todas as articulações, e uma doença invisível, uma doença que a medicina hoje, praticamente tradicional, não tem controle, e que, graças a Deus, com esse projeto maravilhoso que nós desenvolvemos, tem sido um coadjuvante fantástico na vida das pessoas. Hoje, uma média de 5% da população vem sofrendo com essa doença, média de 80% mulheres, 20% homens, e praticamente na medicina tradicional a ajuda é pouca. E graças a Deus, com essa magnetoterapia, vem sido a salvação na vida das pessoas, tem sido um coadjuvante fantástico, sem falar também do uso preventivo. Como eu falei, eu desenvolvo o projeto pelos resultados. Também era uma pessoa bastante enferma e, graças a Deus, através desse projeto, eu mudei a minha história, eu mudei a minha vida. E nós vamos estar falando um pouquinho dessa noite de todos esses benefícios maravilhosos. Inclusive, eu fiquei com uma blusa aqui grande para mostrar para vocês, né, o meu nódulo do pescoço que eu tinha, que sumiu, não precisei fazer cirurgia. Então, assim, tinha várias enfermidades e, graças a Deus, através desse projeto, eu parei com a medicação. Hoje, só tomo água ionizada e tenho saúde e qualidade de vida. Então, nessa noite, a gente vai falar dos benefícios da água ionizada, deste projeto maravilhoso, e também nós teremos a participação especial da Fernanda, uma pessoa da área da saúde, que fez um laboratório com algumas pessoas que ela cuida de um grupo de fibromialgia. E ela vai falar dos resultados que ela fez deste laboratório, os resultados que deu deste laboratório. Teremos também depoimentos ao vivo de uma empresária do interior aqui da nossa região, que também sofria muito de fibromialgia e de várias outras patologias, que também vai estar relatando para vocês os resultados magníficos que ela alcançou dentro deste projeto maravilhoso. Então, agora eu vou chamar o palestrante Orlando, ele vai estar falando, apresentando os benefícios aí, as comprovações, os estudos, enfim, os resultados. E, na sequência, voltaremos aí novamente com vocês. Orlando, é com você. Solênia, muito obrigado. Depois desta brilhante introdução, tenho certeza que todos os presentes estão mais preparados e ansiosos, né, para entender um pouquinho mais dessa síndrome que é a fibromialgia. Estão ansiosos para ver os depoimentos. A Solênia fez uma coletânea especial para apresentar aqui para nós. Queremos muito agradecer esse empenho e prestem muita atenção, É uma síndrome sem cura, porém tem algumas descobertas. Mas, enfim, nós vamos começar aqui falando sobre saúde, né? Nós estamos vivendo um período em que tudo na mídia gira em torno do Covid-19, mas a saúde, ela continua sendo prioridade. Há outras áreas que nós precisamos atentar, cuidar,
fortalecer a imunidade, precisamos cuidar do nosso psicológico. Enfim, tenho certeza que você que está aqui presente, você se preocupa imensamente com a saúde da sua família. Mas, apesar dessa preocupação constante com a nossa saúde, temos que ser realistas, né? A grande realidade é que nós presenciamos o aumento das mais diversas situações de doenças. Eu sempre chamo a atenção para essas duas fotos aí no slide, elas são fotos verídicas, reais. E essas fotos foram bem antes da pandemia. Já era assim, os hospitais superlotados, aglomerados de pessoas, cirurgias que não eram realizadas porque não se dá conta de realizar tantos exames, e já vimos notícias trágicas de pessoas que perderam as suas vidas, até mesmo no corredor de um hospital. O fato é que nós estamos presenciando o aumento gigantesco das mais diversas situações de enfermidade. É como você está vendo aqui nesse slide, né? Doenças degenerativas, antigas e novas, algumas que já foram consideradas erradicadas, voltaram talvez com maior força. Você vê o aumento do câncer, obesidade, Alzheimer, Parkinson, diabetes. São mais de 200 patologias diferentes que acometem todas as famílias no seu dia a dia. E não podemos esquecer da fibromialgia. A Solênia falou no início, né, uma doença silenciosa, mas que causa dores excruciantes, afeta o psicológico. Então, vamos começar a entender um pouquinho mais sobre a fibromialgia. Mas você que está aqui presente, eu te pergunto, você conhece alguém que já lida, que enfrenta a fibromialgia? Você que conhece alguém, ou você próprio já enfrentou ou enfrenta, vai se identificar ainda mais com as informações que vão ser apresentadas. Então, vamos começar a entender um pouco da fibromialgia, né? É uma síndrome comum, na qual a pessoa tem como principal sintoma dores no corpo. E essas dores acontecem em vários períodos, longos períodos, às vezes de meses, e a pessoa tem sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e nos tecidos moles. Então, as dores, elas são constantes, em todas as partes que há ligamentos, né? É o sintoma principal, são as dores da fibromialgia. Mas, além dessas dores nas articulações, nos músculos e tendões, olha que outra coisa interessante. Junto com a dor, a fibromialgia também causa fadiga, causa distúrbios do sono, dores de cabeças constantes, depressão e ansiedade. São sintomas interligados, inerentes às pessoas que lidam com a fibromialgia. Então, é uma síndrome que causa dores excruciantes no corpo, ok? Agora, olha que informação interessante. Os pesquisadores acreditam que a estimulação nervosa repetida faz com que o cérebro da pessoa com fibromialgia mude. Então, essa mudança envolve um aumento anormal nos níveis de certas substâncias químicas do cérebro que sinalizam uma dor, no caso, os neurotransmissores. Então, há uma mudança no nível de sensibilidade à dor. Além disso, os receptores de dor do cérebro parecem desenvolver uma espécie de memória da dor e se tornam mais sensíveis, o que significa reagir com mais facilidade aos sinais da dor. Então, os neurotransmissores acabam sendo afetados, o nível de sensibilidade à dor também é maior, é como se houvesse uma reprogramação neural nos seus neurotransmissores. A sensibilidade à dor, segundo os pesquisadores, de quem tem fibromialgia, é ainda mais intenso. Os sinais de reação da dor são mais rápidos, são mais sensíveis. E, logicamente, isso aumenta em muito a sensação de dores da pessoa que enfrenta a fibromialgia. São dores constantes, é realmente uma síndrome silenciosa. De cada 10 pacientes com fibromialgia, note, 7 a 9 são mulheres. 7 a 9 são mulheres. Não se sabe uma razão específica, né? Não está aparentemente interligadas com a menopausa, com o fator hormonal.
porque a fibromialgia afeta mulheres tanto antes como depois da menopausa. Agora, a idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e os 60 anos. Lembrando que as mulheres, na sua maioria, né, de cada 10, de 7 a 9 são mulheres, mas hoje em dia, pessoas mais jovens e até crianças e adolescentes já foram diagnosticadas com fibromialgia. Então, foi-se o tempo que a fibromialgia era uma doença daquela senhora. Não, hoje em dia há casos em pessoas acima dos 60 e também em crianças e em adolescentes. Agora, a razão, porque a maior parte são mulheres, ainda não se há uma resposta específica. A gente vai ver na frente que pode ter a ver com fatores genéticos, etc., mas uma resposta precisa ainda não se sabe. Mas o que se sabe, aparentemente, é que não está ligada a fatores hormonais, já que atinge mulheres, inclusive de mais idade. Vamos então ver as causas da fibromialgia. As causas são desconhecidas, mas existem os fatores que estão associados à síndrome. Então, não tem uma causa específica, mas tem associações. Um fator associado à genética. Então, a fibromialgia é recorrente em pessoas da mesma família. Isso talvez indique, né, que existem mutações genéticas capazes de causar síndrome. Então, se na sua família tem alguém com fibromialgia, então é bom ficar alerta, né? Há indícios de que existe esse fator de transmissão, a genética, por causa dessa mutação. Uma outra situação, além da genética, um outro fator associado são infecções virais. Isso mesmo, infecções virais. Principalmente doenças autoimunes, que podem estar envolvidas nas causas da fibromialgia. Então, pessoas com doenças autoimunes têm maiores possibilidades, probabilidades de desenvolver em algum momento da sua vida a doença. As infecções virais acabam também sendo um fator desencadeante, ok? E aliado a isso, um outro fator associado é os distúrbios do sono, o sedentarismo, a ansiedade e depressão. Esses fatores também podem estar totalmente ligados à síndrome da fibromialgia. Agora, olha esse outro fator associado, trauma físico ou emocional. Então, em muitos casos, é desencadeado por um trauma físico, inclusive por algo chamado estresse pós-traumático. A pessoa teve um grave acidente, por pouco não perdeu a vida. Então, ocorre de, após esse estresse pós-traumático, desenvolverem a fibromialgia, ok? Então, o estresse psicológico também pode desencadear a condição. Mas, enfim, não existem causas precisas. Existem fatores associados, fatores que podem desencadear em algum momento essa condição, ok? Bom, e que dizer dos fatores de risco, né? Os médicos alertam para alguns fatores de risco que facilitam o surgimento da doença, entre eles o sexo. Então, é mais comum em mulheres, como nós já vimos, acima dos 30 anos. Entre os homens, a taxa é bem menor, mas entre as mulheres, a síndrome é ainda mais comum. Um outro fator de risco que você deve dar atenção é o histórico familiar. É o que falamos agora, a questão da genética. Então, é recorrente em membros da mesma família. Então, se você tem alguém na família com esse histórico, é bom ficar atento. É bom prestar muita atenção aos níveis de estresse, de síndrome do pânico, bipolaridade, porque essas situações podem, em algum momento, ser o fator desencadeante da doença. E, claro, que existem outros transtornos. Notem essa informação. Se você tem artrite reumatoide ou lúpus, é mais provável que você acabe desenvolvendo a fibromialgia. Então, artrite reumatoide e lúpus pode ser um fator também desencadeante. E aí você vê os fatores de risco para o surgimento da doença. E que dizer dos sintomas, né? O primeiro sintoma que todos conhecem é a dor generalizada, a dor crônica.
A dor associada à fibromialgia é constante. Ela é descrita como uma dor presente em diversas partes do corpo. Agora, vocês vão perceber aqui já na frente que a fibromialgia é diagnosticada quando essa dor ultrapassa um período de 3 meses. Então, quando se demora pelo menos 3 meses sem passar, aí você já tem um sintoma que virou diagnóstico de fibromialgia. Mas esse é o sintoma principal, dor constante, a todo momento. A dor está presente na pessoa que sofre com fibromialgia. A fadiga é um outro sintoma. Pessoas que são portadoras dessa síndrome frequentemente acordam já se sentindo cansadas, mesmo que tenham dormido a noite inteira, 8, 10 horas, mas acordam fatigadas, cansadas, porque o sono não é reparador. A pessoa acaba não conseguindo atingir aquela fase do sono, a reparadora, mesmo que é o sono REM. E essa pessoa, usualmente, não consegue dormir uma noite inteira, como dormir e acordar. Ela tem um sono interrompido várias vezes à noite e é fácil de entender o porquê, né? Por causa das dores constantes. Se você conhece alguém que lida com a fibromialgia ou você já enfrentou, certamente você sabe do que nós estamos falando, né? Você sabe o que é acordar de noite, não conseguir voltar a dormir. A maioria dos pacientes apresentam problemas relativos ao sono. Também apresentam apneia, insônia e a síndrome das pernas inquietas. Também são fatores associados como sintomas da fadiga e da fibromialgia. Outra situação, dificuldades cognitivas. Para os portadores da síndrome, é mais difícil se concentrar, é mais difícil prestar atenção, focar em atividades. Existem alguns estudos que indicam que a pessoa que sofre com fibromialgia pode desenvolver DDA, que é o déficit de atenção. Mas é muito fácil da gente entender o porquê. A pessoa tem dores excruciantes a todo momento. Como que ela vai se concentrar em algo? É difícil. Atividades que requerem esforço mental, concentração, fica muito complicado, já que as dores são constantes. Você viu, né? As dores da fibromialgia, pelo menos 3 meses sem passar. Esse é um diagnóstico da doença. Então, não é fácil para a pessoa que enfrenta uma síndrome silenciosa, mas complexa nesse sentido. Além disso, dores de cabeças recorrentes, a enxaqueca, também é muito comum na pessoa. Problemas também relacionados ao intestino, né? Dor na região pélvica, a dor abdominal, a síndrome do intestino irritável. Então, geralmente, a pessoa com fibromialgia também vai ter essa situação de dor pélvica abdominal, que é a síndrome, né, do intestino irritável. Também problemas de concentração, de memória, são fatores relacionados, sintomas relacionados. Ao mesmo tempo, ela pode sentir dormências e formigamentos, tanto nas mãos quanto nos pés, além de palpitações e, logicamente, dificuldade e capacidade de fazer qualquer exercício, já que as dores estão presentes no seu dia a dia, como já vimos por meses. Então, são situações que acontecem com a pessoa que lida com a fibromialgia. É uma mudança drástica na maioria dos casos. Bom, e que dizer do diagnóstico, né? Existe um critério para a pessoa ser enquadrada como portador da fibromialgia. Então, no critério atual, a dor provocada pela palpação de pontos dolorosos específicos, né? Então, o profissional vai fazer a palpação de alguns pontos e essa palpação é feita com a força de até 4 quilos, de em média 4 quilos. Um resultado positivo requer que a palpação seja dolorosa. Então, é feito com o toque, a palpação, tá? Das mãos nos pontos indicados pelo profissional. Agora, quando que é diagnosticado mesmo com fibromialgia? Quando essa dor é generalizada por pelo menos há 3 meses. A dor é considerada generalizada
quando o paciente tem dor do lado esquerdo, do lado direito, acima e abaixo da cintura. Então, eu acho que agora você consegue sentir, né, e entender o que passa uma pessoa com fibromialgia. Ela foi diagnosticada com dores há pelo menos 3 meses. Que coisa, né? Lado esquerdo, lado direito, acima e abaixo da cintura. Então, esse é o diagnóstico que é utilizado atualmente para definir a pessoa como portador da fibromialgia. Mas o fato é, a pessoa sofre muito. Os sintomas também são graves, né? Você já viu depressão, estresse, dificuldade de concentração, enfim, causa grande sofrimento e a pessoa perde a qualidade de vida naturalmente diante de dores que está presente no seu dia a dia a todo momento. E aqui você tem os pontos de dor na fibromialgia, tá? Os pontos de dor. Esses pontos são na coluna vertical, como você está vendo, na coluna torácica, nos cotovelos, nádegas, bacia e joelhos. Inclusive, esses pontos são utilizados pelos profissionais para fazer a palpação, né? Com aqueles 4 quilos, né? E já conseguir identificar a presença da dor constante e o período e fazer o diagnóstico preciso da fibromialgia. Mas você já está entendendo melhor o quanto essa pessoa sofre. Imagine, dores há 3 meses, em todas essas regiões que você está vendo aí, os pontos da dor associada à fibromialgia. Bom, complicações. Além das dores, tem outros fatores complicantes. Por exemplo, a dor e a falta de sono associadas à fibromialgia pode interferir na sua capacidade de funcionar em casa ou no trabalho. Como que você vai conseguir trabalhar? Se é um trabalho que demanda esforço físico, subir e descer escada, fica complicado. Então, interfere mesmo na sua atividade profissional. Dependendo do trabalho, talvez a pessoa tenha que se ausentar. E mesmo em atividades de casa. Se a casa tem escadas, se ela precisa subir e descer. Então, dependendo de como também é a sua casa, algumas atividades ficam comprometidas. Mas aí vem, talvez, a pior situação para quem enfrenta a fibromialgia, e é a frustração de lidar com uma condição muitas vezes incompreendida. As pessoas não compreendem. O chefe, a empresa, os membros da família muitas vezes não compreendem. Então, essa incompreensão, que não é por má intenção, mas que é por falta de conhecimento, causa muita frustração. Você que lidou ou conhece alguém, deve se identificar. É frustrante, né? Você lidar com uma condição silenciosa que é incompreendida muitas vezes pela família. E aí vem os agravantes: a depressão e a ansiedade. Usualmente, 90% das pessoas que lidam com fibromialgia têm depressão e ansiedade. Depressão, ansiedade e estresse. Mas agora, temos uma informação extremamente importante. Olha essa informação. Nós já vimos que a doença não tem cura, tem fatores associados, tem a genética, a condição, afeto psicológico. Mas olha essa informação. Todos os pacientes com fibromialgia apresentam deficiências severas de magnésio. Isso é interessante. Todos os pacientes com a síndrome apresentam deficiência severa de magnésio, ok? Essa falta de magnésio em quem tem a síndrome piora ainda mais os sintomas. Por isso, muitos médicos investem na reposição em altas doses, como método de tratamento, altas doses de magnésio. Por quê? Porque o mineral ajuda no relaxamento muscular, na redução dos espasmos e câimbras, além de melhorar o sono e ser útil nas dores de cabeça. O magnésio também atua no estresse.
então já diminui os sintomas ocasionados também pela fibromialgia. Mas essa é uma coisa interessante a ser analisada. Todos os pacientes apresentam deficiências severas de magnésio. Outro fator complicante, no nosso país, o Brasil, 80% da população é deficiente em magnésio. Sabiam disso? 80% da população é deficiente. Na verdade, todo brasileiro é. Porque esse mineral é mais comumente encontrado em solo vulcânico. Então, existe uma deficiência de magnésio natural no Brasil. Veja agora o comentário desse médico sobre a importância do magnésio, sobre a importância dele. E vamos relacionar a fala dele com a questão da deficiência em quem é portador da fibromialgia. O magnésio é um mineral de tão grande importância que na Alemanha, Universidade de Bonn, na Alemanha, nós temos doutorado em magnésio. Então, você pode fazer um doutorado, doutor em magnésio, para ter uma importância. Ele tem a impressionante quantidade de 450 funções. É possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. Está presente no cérebro, às unhas dos pés, no cabelo, ao coração, né? Da massa muscular, aonde tem magnésio. São 450 funções documentadas cientificamente. Magnésio. Bom, o especialista é muito enfático em dizer que é impossível a vida sem magnésio. Mas você notou que pacientes que têm fibromialgia têm deficiência de magnésio? Então eu pediria a vocês que estão presentes que gravassem essa informação na sua memória. O portador da fibromialgia tem deficiência em magnésio. E nós já vimos aqui no vídeo o quanto ele é importante. É impossível a vida sem ele. Está presente do fio de cabelo à unha do pé. Nós vamos ver já a importância dele também para todo o nosso organismo. Mas vem algumas perguntas, né? Será que é possível, mesmo lidando com uma doença tão crônica que causa sofrimento, voltar a ter qualidade de vida? Será que é possível reduzir os seus efeitos, atenuar essa condição, ter qualidade de vida? Bom, já vocês vão ver alguns depoimentos nesse sentido. Pessoas que hoje levam uma vida inteiramente normal e que já foram portadoras da fibromialgia. Mas para chegarmos nessa conclusão, vamos entender um pouquinho do nosso organismo. E aí, vamos entender sobre o elemento que todos nós temos em maior quantidade no nosso organismo, que é a água. Na fase adulta, é pelo menos 71% do nosso corpo é água. Então, a água é muito mais do que qualquer outro mineral, do que tecidos. Para você ter uma ideia, até os nossos dentes, se estima que 3% deles é líquido. Cada fio de cabelo de 5% a 15%. Mas a pergunta é óbvia, né? Como é que está a água do seu organismo? Veja o que diz o Dr. Laí Ribeiro sobre a importância da água que está no nosso corpo. Ele diz: água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Olha que informação importante. A água que está dentro do nosso corpo, do nosso organismo, ela pode ser fator determinante para que você tenha saúde ou que tenha doença. É o seu 71%. Então, água não é tudo igual. É água e água. Ele fala de uma água com características que restabelece a saúde e que pode funcionar como remédio. E aí vem a boa notícia. Vocês vão ver depoimentos já de pessoas que utilizam a água corrigida e têm tido excelentes resultados em diversas enfermidades, inclusive na fibromialgia. Tem prevenido outras tantas, e o melhor,
Tudo isso com comprovação científica. Tudo isso com comprovação científica. A tecnologia é esta aqui. É a tecnologia do Silosimol e o TOP-H+. Nós vamos ver inicialmente o que é que eles fazem na água, ok? Nós aprendemos lá no primário que água é H2O. O Silosimol, ele tem uma potência para dissociar essa molécula da água. E aí você tem hidroxila e ficou à parte os íons de hidrogênio. Só que esse outro dispositivo, o TOP-H+, a todo momento vai emitir na água, notem, cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Mas você não vai ingerir simplesmente o magnésio que foi adicionado na água. O que é que vai acontecer? A hidroxila vai sequestrar o cálcio e o magnésio e formar os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. Nessa condição, eles vão direto para a sua corrente sanguínea. E você vai ver já já um médico falando que dessa forma o seu organismo aproveita 3 vezes mais rápido. Então você já supre uma carência de magnésio, mas nessa condição de hidróxidos alcalinos, que é 3 vezes melhor assimilada pelo organismo. Da mesma forma o cálcio, mas o magnésio é o regente do corpo, e você ingere nessa condição. Aí você reduz a acidez do corpo, repõe esse mineral, e isso se traduz em saúde. Você lembra que os portadores da fibromialgia são deficientes em magnésio? Então, com essa tecnologia, a pessoa vai estar ingerindo os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. Note que sobrou os íons de hidrogênio. Dentro do corpo ele localiza o radical livre, que é duplamente negativo, O menos, vai atrair 2 íons e se transformar em água novamente. E aí, o radical livre em excesso foi neutralizado. Mas você notou? O silosimol quebra a molécula e o TOP-H+, emite cálcio e magnésio. Nós vamos ver um vídeo agora que vai nos ajudar a entender a importância desses minerais em associação com o silosimol, ok? Dessa forma, você faz a reposição e isso se traduz em saúde. O que é o TOP-H+? A natureza está repleta de minerais essenciais à nossa saúde. Uma das maneiras de nos beneficiarmos desses minerais é por meio da ingestão de água. Devido à posição da sua molécula, a água atua como se fosse um microímã, puxando ou atraindo para si os minerais ao seu redor. Mas, infelizmente, nem todos os lugares no mundo possuem águas ricas em minerais. Alguns solos possuem minerais em abundância, outros nem tanto. Foi pensando nessa necessidade que a Timol desenvolveu o TOP-H+, o super mineralizador de água. O TOP-H+, é um mineralizador de água, que possui em seu interior pedras dolomita, compostas de cálcio e magnésio. Sabemos que tudo em excesso faz mal. Esses minerais contidos no TOP-H+, estão na proporção ideal para nosso benefício. Essa proporção é de 67% de cálcio para 33% de magnésio, trazendo assim o equilíbrio perfeito entre os dois. Quando em contato com a água, ela puxa ou atrai esses minerais contidos na dolomita para si, como vimos anteriormente. Dessa forma, ela transporta tais minerais para dentro do nosso corpo, garantindo uma água mineral independente de onde vivemos. É isso que o TOP-H+ faz. Mas por que escolhemos o cálcio e magnésio? Os dois, quando juntos, nos garantem diversos benefícios. Vejamos alguns deles. O cálcio é responsável pela formação e aumento da massa óssea, mas precisa do magnésio para garantir a fixação do cálcio nos ossos, prevenindo assim a osteoporose.
O cálcio está envolvido na contração dos músculos e impulsos nervosos. Já o magnésio relaxa as estruturas musculares, se tornando um grande aliado à prevenção de infarto do miocárdio. Estudos feitos na Finlândia confirmaram que o uso do magnésio na alimentação reduziu em até 25% dos problemas cardíacos na região. O magnésio mantém o cálcio dissolvido no sangue, prevenindo assim pedra nos rins e artérias obstruídas. Nossa missão é proporcionar qualidade de vida às famílias. Por isso optamos por esses dois importantes minerais, que, como vimos, são de grande ajuda para atingirmos nosso objetivo. Porém, quando colocamos minerais na água, isso faz com que ela fique pesada, formando os conhecidos clusters, ou cachos, que são de difícil absorção nas células. Mas para que isso não aconteça, se lembram do vídeo sobre o silosimol? A magnetização promove a dissociação da molécula da água. Quando acontece essa dissociação, o íon de hidrogênio positivo reage com o íon de oxigênio negativo, formando um íon negativo chamado hidroxila. A hidroxila, por sua vez, reage com os minerais fornecidos pelo TOPH+, formando assim os hidróxidos alcalinos. Quando transformados em hidróxidos, a água fica mais leve, porque os hidróxidos alcalinos são 3 vezes mais fáceis de serem absorvidos pelas células. Além disso, eles são importantes na alcalinização do sangue, que é um forte aliado à prevenção do câncer e outras doenças. Voltando à explicação do silosimol, quando tal reação acontece, vemos que os íons de hidrogênio, H+, ficam sozinhos. Esses íons de hidrogênio reagem com os radicais livres, reduzindo assim o excesso deles. Ao se interagirem, eles formam novas moléculas de água que serão eliminadas pelo corpo de forma natural. Esses íons de hidrogênio só sobraram porque havia minerais para reagir com a hidroxila. Ou seja, quanto mais minerais a água possui, maior será a produção de íons de hidrogênio e, por sua vez, maior será a redução de radicais livres, que previne o envelhecimento precoce. Viram só como o TOPH+ e o silosimol se complementam? Os dois, quando juntos, proporcionam alcalinização do sangue, aumento da densidade mineral óssea, prevenindo a osteoporose, maior hidratação das células, por ser uma água leve, e maior absorção dos nutrientes e minerais do TOPH+. É um ajudando o outro, e os dois ajudando você. Nossa família sofre quando não estamos bem. Por isso, cuide da sua saúde agora, para que você possa desfrutar bons momentos ao lado de quem ama por muito mais tempo. Entre em contato conosco e traga uma melhor qualidade de vida para você e aqueles a quem ama. Silosimol e TOPH+, a combinação perfeita para a sua saúde. Confiança é a base de tudo. Pesquise no Google Acadêmico por silosimol e veja os diversos estudos científicos comprovando a sua eficácia em âmbito internacional. Timol, unindo sonhos e saúde. Muito explicativo o vídeo, tenho certeza que todos vocês entenderam o teor do que foi apresentado, né? A formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. Mas isso só acontece por causa do silosimol, que vai quebrar a molécula da água, quebrar os clusters, fazer essa reorganização. E você vai ver já já que nessa condição de hidróxidos alcalinos, o seu corpo, o seu organismo é 3 vezes mais rápido beneficiado. E você também vai ver que pessoas que lidam com a fibromialgia têm tido êxito, sucesso em reduzir as complicações inerentes à doença. Mas você notou no vídeo que foi dito que tem comprovação científica, cientificamente comprovado? Pois é isso mesmo.
Essa tecnologia, ela tem comprovação científica. Nós não estamos falando de um produto que foi idealizado em uma garagem. Não. Você tem a publicação aqui em 2014, 2017, 2018. Essas 3 publicações dentro dos Estados Unidos. E quando nós falamos de estudo científico, nós não estamos falando de pegar uma jarra com água e levar para fazer uma análise num laboratório. Estudo científico é coleta de sangue diário, é rever os testes. Alguns estudos levam décadas, alguns não são publicados, mas aí está o estudo do Silocimol publicado, devidamente publicado, revisado por órgão do governo americano. Eu te pergunto, a comprovação científica é importante? Você que está como convidado, a pessoa que te enviou o link, você pode pedir a ela esse estudo científico, ele é de domínio público, ela vai te mandar o link, vai te mandar impresso, você vai no Google acadêmico, enfim, está à sua disposição. E aqui nós vamos recapitular as conclusões desse estudo científico. Então, primeiro, ficou evidente o aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. E esse aumento de oxigênio foi na ordem de 10%. E nós vamos ver que esse aumento do oxigênio tem tudo a ver também com os hidróxidos alcalinos envolvendo o magnésio. Qual a importância do aumento do oxigênio? Te dá mais energia, te dá mais disposição, reduz a hipóxia, né? Que é um fator complicante, inclusive, para o surgimento do câncer, reduz a pressão arterial, beneficia todas as células do corpo, porque o oxigênio é transportado a todos os órgãos, e principalmente da área cerebral, aumenta a imunidade, porque você tem uma melhor resposta. Então, o oxigênio, ele é carreante. O oxigênio é levado pelo sangue, junto com os minerais, a todos os órgãos do corpo. E olha aqui o que diz o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, tá? Médico, nutrólogo, autor do livro Magnésio, o que ele pode fazer por você. O Dr. Arnoldo diz assim: se o corpo for um negócio, o magnésio seria o dólar do negócio. Tamanha a importância do magnésio. Só que aqui, você vai ingerir ele, não é em doses de medicamentos. Vai ser de forma totalmente natural e na condição de hidróxidos alcalinos. Veja o que diz o Dr. Arnoldo sobre ingerir o magnésio na condição natural. Ele diz, olha, quando em água, é 3 vezes melhor assimilado pelo organismo. Note, 3 vezes melhor assimilado pelo organismo. E aí ele diz uma frase extraordinária. Ingerir na condição natural é como abrir a janela e ver a luz do sol. De forma sintética, é como acender um candeeiro. Ingerir na condição natural é como abrir a janela e ver a luz do sol. De forma sintética, é como acender o candeeiro. Eu te pergunto, existe forma mais natural do que nessa condição de hidróxidos alcalinos? Forma mais natural do que essa? E aí você vai ver já os depoimentos de como pessoas com a fibromialgia tiveram uma resposta gigantesca, um resultado fabuloso, simplesmente ingerindo uma água tratada magneticamente. Mas não é qualquer água, é uma água com silocimol e o TOPH+. E eu ressalto, tem comprovação científica. O estudo científico apontou também a prevenção do câncer, porque deixa o sangue mais alcalino, a redução do radical livre em excesso, prevenção de doenças cardíacas, porque reduz viscosidade sanguínea, triglicérides, colesterol, glicose, gordura subcutânea, e também prevenindo a osteoporose, já que aumenta a densidade mineral óssea. Reconhecimento, como a ONU, pelo trabalho que a empresa tem de proporcionar qualidade de vida às pessoas. Os depoimentos são milhares, mas a comprovação científica dá um embasamento para tudo isso que você viu aqui agora. Além de tudo isso,
Ele é prático, fácil de utilizar. Quem usa o filtro de barro, eles vão na parte de baixo. Tem uma versão para garrafinha, para squeeze. Quem utiliza o galão, eles também vão na parte de baixo. E temos uma versão mais completa, que é ligado direto na parte hidráulica. E aqui está. Essa tecnologia, eu só encontro uma frase para defini-la, a maravilha do século. E você vai ver já, daqui a 2 minutinhos, com a Solene, os depoimentos de como pessoas foram beneficiadas lidando com casos crônicos de fibromialgia com essa tecnologia. Lembre-se, né? A água corrigida, que faz a hidratação completa da célula. Os hidróxidos alcalinos de cálcio, magnésio, 3 vezes mais assimilado pelo seu organismo nessa condição, na forma natural de hidróxidos alcalinos. Nessa versão que você está vendo aí, é até para 20 litros de água. Então, você coloca um vasilhame de 20 litros, coloca o aparelho e após 20 minutos começa a ingerir. Nessa versão que chamamos de combo mini, ele faz a magnetização de 3 litros a partir de 20 minutos. É o tempo que você vai começar a ingerir a água. E temos o top 4, o top 5, que é uma versão mais completa, que pode ser ligado na rede hidráulica, pode também ser acoplado um galão de água. Na rede hidráulica, ele vai fazer 7 estágios de filtragem, vai promover esses 7 estágios, eliminar o cloro, deixar a água límpida, cristalina, potável, mas acima de tudo, magnetizada com silocimol e mineralizada com o top H+. Vai deixar água alcalina, mas a tecnologia é essa aqui, com comprovação científica, com os estudos científicos. Então, você que está presente, que ainda não utiliza essa tecnologia, não abra mão de usufruí-la. Você e sua família merecem ter mais saúde e qualidade de vida. Merecem mais saúde e qualidade de vida. Bom, vocês já viram comprovação científica, já viram a importância do magnésio de forma natural, e nada mais natural do que na condição de hidróxidos alcalinos. Mas e que dizer das pessoas que enfrentam dores, que têm lidado com a fibromialgia nesses anos todos? Será que essa tecnologia tem beneficiado elas? Você gostaria de ver alguns depoimentos nesse sentido? Pois bem, a Solênia preparou alguns depoimentos e vai compartilhar conosco aqui generosamente. Temos aqui a Fernanda, temos a Andréia. Solênia, com você. Pode ligar seu som. Olá, estão me ouvindo, pessoal? Perfeitamente, Solênia. Parabéns, Orlando, foi magnífico aí na apresentação. Eu creio que todos entenderam aí o porquê que a água ela vai atuar de forma tão magnífica na fibromialgia, né? Um dos fatores é a condutividade da água. Outro fator é a questão do magnésio em formato de hidróxidos, né? E falando de um âmbito geral, vai acontecer o equilíbrio do nosso organismo. A água corrigida magneticamente vai colocar o nosso organismo em equilíbrio, devido à hidratação, à desintoxicação, ele vai oxigenar e antioxidar nossas células, ele vai trabalhar todo o nosso sistema imunológico, e isso faz com que os resultados aconteçam em todas as enfermidades. Então, é um coadjuvante maravilhoso em qualquer patologia. Então, qualquer patologia, você que está aí assistindo como convidado nessa noite, qualquer enfermidade que você tem, a água corrigida magneticamente vai ser um coadjuvante maravilhoso, que vai estar ajudando de uma forma extraordinária nos seus problemas. A gente vai ouvir agora a Fernanda, que está fazendo um laboratório
com alguns pacientes dela da fibromialgia. E ela vai contar para a gente o resultado que ela teve desse laboratório com 30 dias e com 60 dias. E ela vai falar de uma paciente somente hoje, e outras lives a gente vai conversar mais, a gente vai ter mais laboratórios, ela vai ter laboratórios de pessoas usando a água magnetizada e pessoas usando a água tradicional para provar que não é efeito placebo. Então, para frente, a gente vai ter mais informações, mas hoje a Fernanda já vai contar para a gente o que ela teve já de resultado desse laboratório. Com você, Fernanda, pode ativar o seu som. Tá bom, obrigada, boa noite. Estão escutando? Ok. Tá, ok? Então tá, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou Fernanda, eu sou farmacêutica e também acupunturista, e eu trabalho no meu município com um grupo de apoio terapêutico para pessoas com fibromialgia. Então, nós temos ali no município, que eu sou funcionária pública também, já passando assim, umas 40 mulheres, né, com fibromialgia. E nesse grupo nós fazemos várias atividades. Então, assim, para mim é um assunto que me sensibiliza muito, porque já tem desde 2016 que nós trabalhamos com essas pessoas, com essas mulheres, e nós temos algumas que estão conosco desde o início. Então, assim, com atividades, exercícios, com acupuntura, com meditação, com exercício de alongamento. E quando me foi apresentado o Silocimol, primeiro eu fiz o uso em mim, né? E eu estava, por coincidência, com algum dos sintomas das dores nas articulações, inchaços que elas têm, que elas relatam muito. E eu falei, eu vou experimentar em mim. Dentro de uns 30, 40 dias, eu não tinha mais nenhum desses sintomas. E depois de um tempo, eu fui percebendo de enxaqueca, que também é um sintoma de fibromialgia, e eu percebi que eu não estava mais tendo, só se eu abusasse muito de uma alimentação, mas por outro motivo, não mais. E aí, quando eu conheci, nós fomos a Toledo e conhecemos, mas isso me sensibilizou. Eu falei, gente, vamos fazer um experimento com essas mulheres. E aí foi isso que a empresa nos proporcionou um top 4, e foi instalado esse aparelho na Secretaria de Saúde, e nós iniciamos esse estudo com algumas pacientes da fibromialgia. Então, como que aconteceu? Nós fizemos um questionário para a gente estar avaliando, que chama escala analógica de dor, para ver assim, qual era o nível de dor de 0 a 10, e existe um outro questionário que é para a gente medir a qualidade de vida. Então, assim, por exemplo, qual a sua limitação para fazer atividade de casa, qual é a sua limitação emocional para estar visitando, né, as pessoas que você gosta. E quem tem, né, a Andréia está aqui, e talvez mais as pessoas que estão aqui conheçam, né, ou alguns tenham até os sintomas da fibromialgia, sabe da tamanha limitação que é quando você tem dor, gente. Você se imagina você apertando aqui, dá um beliscão na sua mão e fica. Você imagina o que é uma pessoa ficar 24 horas com dor, né? E daí nós conversando, nós orientamos, e elas começaram a levar água para casa e fazer, de acordo com o seu peso, toda a orientação, e elas começaram. E aí um resultado que dentro de 30 dias, essa paciente que além da fibromialgia tem outras comorbidades, como diabetes também, ela tinha dores praticamente todo dia. Em 30 dias, ela teve um dia de dor, um dia de crise. E essa crise, e a escala que ela tinha de 9, 10 na escala de dor, passou para 0 nesse período. E dentro de 60 dias também, 60 dias o nosso resultado ainda eu não tenho todo o resultado, mas assim, dentro desses primeiros 30 dias, todas, assim, a gente melhorou de 80% a 90% todos os relatórios que nós fizemos. Então, assim,
como eu disse, eu tenho uma sensibilização muito grande pelas fibromialgicas, né? E então, assim, é uma satisfação muito grande estar participando desse estudo, e nós vamos, né, continuar e trazer mais resultados aqui para vocês. Porque primeiro eu testei em mim, eu obtive resultados, e agora a gente está passando para elas, que são pessoas que tanto precisam dessa ajuda. Maravilha, Fernanda. Me responde uma coisa, você acreditou de primeira mão que a água iria dar resultado? Sim ou não? Não. Não. Quando me foi apresentado, assim, de verdade, como eu fiz uma pós em acupuntura, a gente, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente estuda, existe a magnetoterapia. Então, se você trabalha com magnetos, para dor, tudo. Então, assim, para mim já não era algo tão estranho. Eu falei, faz sentido, né? Magnetoterapia, eu sei que existe, mas eu fiquei, primeiro, ressabiada ainda, fui resistente. Daí, a pessoa que me apresentou, né, Andréia, e o Régio, na verdade, né? Não, você vai usar, experimentar. E aí, eu experimentando, que eu senti em mim, eu falei, então se em mim deu resultado, eu vou querer passar para mais pessoas. E aí eu passei essa ideia, né, que me deu para a empresa, e eles, nossa, foram muito, assim, fiquei muito feliz e muito grata de estar podendo estar realizando esse estudo. Maravilha. Sabe, assim, foi algo muito... Mas então, eu fui resistente. No quesito fibromialgia, o resultado foi magnífico, né? Maravilhoso. Foi. Viu? Só fazendo uma pergunta, quantos anos você tinha enxaqueca? Enxaqueca bastante, né? Uns 10 anos, por aí. Uns 10 anos. Eu observei na sua pele e cabelo uma grande mudança também. Percebeu, né? Eu não vejo você pessoalmente. Eu fui fazer limpeza, né, com uma esteticista, e ela observou também. Ela falou, nossa, a tua pele tá diferente, eu percebi que tá com mais brilho, né? E eu fui conversando para ela, né? Maravilha, então, Fernanda. Agradecemos aí a sua participação. Quer deixar alguma mensagem? Eu quero dizer, assim, que para quem não conhece, gente, né, experimente mesmo, use, porque é algo natural, né? É algo natural que a gente está ingerindo. Não tem nada, assim, de extraordinário. Química. Você tem de química, né? É água, é vida. Então, assim, experimente, porque realmente, assim, dá resultados, e a gente está aí para comprovar, com estudos, com pesquisa, né, e na prática ali, com esse grupo de fibromialgicas, que melhora a qualidade de vida delas, as dores, e quem tem menos dor, melhora o emocional também, né? Maravilha. Muito obrigada, Fer. Se você lembrar de mais alguma coisa que você quer colocar, é só voltar. Obrigadão pela sua participação. Boa noite. Pessoal, vocês prestaram atenção que ela falou com 30 dias, as mulheres, de 1 a 10, elas não sentiram mais dores, né? No grau da medição que elas estão usando lá dentro da metodologia de controle. Vocês analisaram, gente, que uma vida de sofrimento que vocês têm, no prazo de 30 dias, não é que eu estou dando prazo, mas a maioria, no prazo de 30 dias, 60 dias, não sente mais dor. É algo magnífico, é algo fantástico, é revolucionário. Então, hoje está na sua mão a oportunidade de você parar de sofrer. Dá uma chance a você merece. Pessoal, eu vou chamar a Andréia para ela dar o depoimento. A Andréia, gente, ela acreditou de primeira mão, né, Andréia? Fala aí para nós. Tá. Não, né, Andréia? Acho que não foi bem assim, Solene. Eu dei trabalho, né? Muito trabalho. Você deu!
Sofrendo e birrenta, né? Nossa, pior que Tomé, você tá louco. Mas foi, ó, tapa na cara. Foi, né? Não, posso começar? É bem rapidinho. Pode começar, pode falar, Andréia. Então, eu sofria com muitas dores. E uma das que me causava mais aflição era a gastrite, né? Gastrite, aquela bactéria H. pylori. Ai, aqui tem que botar. Apareceu. Tá ok, pode continuar. Então, e daí eu fiz várias endoscopias. O celular. Eu fiz várias endoscopias, só que o tratamento, que é a base de antibiótico, quando eu ia tomar, me dava uma reação alérgica muito forte. A primeira vez eu fiquei internada 3 dias, eu tomei 25 injeções de corticoide e não tinha o que fazer. O doutor Francisco Cebrian, que é o médico de Umuarama, chegou a falar para mim, olha, eu não sei o que fazer com você, porque o tratamento para gastrite e essa bactéria tem que ser antibiótico. E nisso eu fiquei, assim, vários tempos, não tinha o que fazer. Procurei infectologista, alergista, em Umuarama, todo tipo de tratamento, e ninguém solucionava o meu caso. E dentro, né, desse processo, me desenvolveu a fibromialgia, que eu não sei se é depressão ou se é fibromialgia, um que causa o quê? Mas eu sentia dores até no fio do cabelo, né? E agora, em junho, está completando 5 anos que eu perdi uma tia minha com 49 anos com câncer de estômago. Então, isso me preocupava muito, né? E a minha vida era, assim, a base de remédio. Era omeprazol, Gelmax, aí me doía dor de cabeça, tinha que tomar ibuprofeno. Todos os dias eu tomava remédio. O meu estômago ficava parecendo que eu estava grávida de 9 meses, tão inchado que ficava. E daí, uma amiga minha, a Luciana, que mora em Toledo, me apresentou essa água magnetizada. Mas imagina que eu ia acreditar que uma simples água ia fazer um resultado para me curar, né? Para me aliviar minhas dores. E eu não dei crédito, mesmo ela sendo a minha amiga, minha irmã do coração, eu não dei crédito para ela. Mas a minha mãe não aguentava mais me ver sofrendo. Então ela falou assim para mim, comprou e falou, toma porque eu não aguento mais ver você sofrendo. E você sabe o que eu fiz ainda, essa vergonha? Não tomei direito. Peguei as pedrinhas, coloquei na água da rua mesmo, cheia de cloro, e comecei a tomar. Tinha que tomar em jejum e eu, vou tomar de qualquer jeito. Não botando fé, gente. Mas passou uma semana, 10 dias, eu não estava tendo dor mais. Aí eu olhei para o meu marido e falei, Regi, que desgrama é essa que eu não estou tendo dor mais, percebeu? Aí eu entrei na internet, gente. Aí eu esmiucei, eu fucei tudo. Eu falei, eu quero saber o que está acontecendo. Foi aonde eu comecei a ver e entender. Hoje, quando as pessoas, né, quando você apresenta a água e todo mundo fica meio duvidando, eu nem ligo, porque eu fui pior das piores, entendeu? E eu entendo perfeitamente. Quando me falou o preço, então, eu caí dura. Falei, eu vou pagar 600, 900 reais num negocinho desse de água? Hoje, eu acho a coisa mais barata do mundo. Por quê? Uma consulta médica, eu levava meu filho no psiquiatra, cada 2 meses. Estava nervoso, não dormia, tomando remédio fortíssimo. Cada consulta era 400 reais para ficar lá meia hora, sair de lá com um monte de remédio. Hoje ele não toma mais. Tá? Então, não tirou tudo porque a gente nem voltou lá, mas o menino melhorou 100%. Então, assim, a saúde aqui em casa é outra coisa. Então, quando eu falo nesse preço, eu falo, meu Deus, só isso, um aparelho durar 30 anos, não é? É barato demais, demais. Então, assim, gente, eu estou muito feliz. Contei para a Solênia, um segundo, só para a gente terminar. Contei para a Solênia que eu fiz outra safadagem. Parei de tomar água certinho, porque eu estava tão bem, que eu relaxei. Falei, vou tomar, não vou ficar tomando água em jejum, não, que me dá uma ânsia, eu não vou, não. O que aconteceu? Voltou dor de estômago, voltou fibromialgia. Aí eu falei, Regi, acho que essa água acabou o efeito. Não é possível, essa água acho que não é boa, não. Aí ele falou, acabou o efeito, é? Você que tá com ser vergonha, você não tá tomando direito. Agora, gente, eu nem acordo direito, ele tá lá com um copão de água na cama. Tô tomando tudo de novo. Aí comecei. Então tá, vamos ver se a água é boa ou se não.
Comecei numa segunda-feira. Quando foi terça, quarta, acabou, não tem mais nada, não tenho dor nenhuma. E a Fernanda, eu já fiz a acupuntura com ela sabe o grau que era a minha fibromialgia, alta. E eu tô muito feliz, eu indico. Toma, mas assim, ó, se encharca de água. Se encharca de água. Põe para fora todas essas toxinas, porque se não tomar, minha querida, não vai dar resultado mesmo. Então, hoje, ó, tô até aqui de água, mas tô tomando, porque eu não quero mais aquelas dores nunca mais. É isso aí, Sol. Obrigada pela oportunidade. Andréia, quantos anos você vinha sofrendo com a bactéria do estômago, com a fibromialgia? Quantos anos você vinha sofrendo? O estômago, faz muitos anos, eu sempre tive problema, mas agravou, faz mais de 10. Agora, a fibromialgia faz uns 2 por conta da preocupação do estômago, que a gente não conseguia tratar, entendeu? Então, faz uns 2 anos e meio a fibromialgia. Mas o estômago faz muitos anos, eu sempre tratei. Eu já fiz mais de, umas 5, 6 endoscopias, tratava, voltava, nunca resolvia 100%, entendeu? Que mensagem você deixa, Andréia, para as pessoas? Ai, olha, gente, cuidem, se permitem ter uma saúde, uma vida de qualidade. Sabe por quê? Você pode ter tudo nessa vida, dinheiro, pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, você não desfruta. Então, invista em você, invista na tua saúde e faz que nem eu. Eu duvidava, faz o teste, a Fer também, a Fer foi no mesmo caminho. Quando eu falei para ela, toda empolgada, ela ficou assim, com o pezinho atrás, falou, então tá, vou testar. Então, assim, é normal a gente ser assim. Você acha que água? Mas água, sim. Então, faça o teste, invista na tua saúde. E depois me conta se você não vai ter resultado. E, ó, toma água. Ai, meu Deus, tô até aqui, ó. Obrigada, Andréia. De nada. Obrigada pela participação. Querendo voltar, é só chamar. Obrigada. Pessoal, vocês perceberam a bênção que está chegando até vocês essa noite? Vocês perceberam que você pode mudar a sua história a partir de hoje? Que você pode envelhecer sem envelhecer com qualidade de vida? Vocês perceberam a oportunidade de mudança que vocês podem ter na vida de vocês? E isso vai ser um coadjuvante em qualquer enfermidade. Então, chega de sofrer, como a Andréia falou, invista em você. Hoje, você está aí do outro lado com a mesma dúvida que a Solênia teve, que eu não acreditei. Eu pesquisei 8 dias, eu fui um pouquinho pior do que as meninas. Elas ainda deram uma chance de usar, eu ainda fui pesquisar primeiro, né? E graças a Deus, abaixo de Deus é essa água, para mim tudo é essa água. Se você procurar um remédio para dor de cabeça na minha casa, não encontra. Tudo é a água ionizada. Então, assim, a tua saúde depende somente de você tomar uma decisão hoje, de ligar para quem te convidou e falar, me traga amanhã mesmo o aparelho, começa a tratar amanhã mesmo, gente, porque você e a sua família merecem. Como nós fomos agraciados por Deus para ter esse projeto na nossa vida, para mudar a nossa história, você que está aí hoje também foi. Deus iluminou a mente de alguém para colocar você aí dentro. Deus preparou pelas redes sociais de você conhecer esse projeto. É uma ferramenta que está em nossas mãos hoje. Então, dê o primeiro passo. Manda uma mensagem agora para a pessoa que te convidou. Não vá para as redes sociais, porque lá você vai comprar um falsificado. Está cheio de produto falsificado nas redes sociais. Aqui dentro do projeto, quem convidou você vai fazer um acompanhamento, vai fazer uma pesquisa de saúde, vai te mandar um protocolo, como que você usa a água corretamente. Eu tenho pessoas aqui na sala que eu atendi, que eu convidei para vir, só não vou colocar para dar o depoimento, porque demora muito. Mas está ali fazendo o tratamento certinho, mandei os protocolos, e assim quem convidou você vai fazer com você.
vai te acompanhar por 60 dias até você ter resultado, até você criar o hábito de fazer corretamente. Vocês entenderam a seriedade que é a nossa empresa? Nossa empresa tem 16 anos de mercado, 22 estudos concluídos e publicados. Anvisa, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então, corra agora mesmo, não perca tempo, você merece ter saúde e qualidade de vida, chega de sofrer. Então, está aqui no chat disponível, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, estamos aí para responder, ou também você pode mandar as suas dúvidas, se tiver alguma, para quem convidou você nessa noite. Eu quero agradecer aí mais uma vez a presença de todos vocês e encerrar, né, a minha parte aqui dentro dessa live, que a água, ela merece o seu respeito, porque se ela estiver doente, se a tua água estiver doente, você também vai estar doente. Verdade. Todas as águas estão doentes se não passar pelo tratamento. Por quê? Porque todas as fossas vão para o lençol freático, porque onde é colhido em mananciais horríveis as águas, precisa mais de 20 produtos químicos numa água tratada, corrigida, para as empresas passar e levar para dentro da sua casa. Então, hoje, as nossas águas estão doentes. E automaticamente, mesmo você que pode ter saúde hoje, se você tomar uma água doente, automaticamente você adoecerá, porque o nosso corpo é mais de 70% água. Então, pense com carinho, que se o nosso corpo é mais 70% água, você precisa pôr uma água de qualidade no seu corpo. Desejo a todos um excelente início de semana, cheio das bênçãos de Deus, e corra agora, manda uma mensagem para quem te convidou, para você adquirir ainda hoje, para essa semana você já iniciar o seu tratamento. Deus abençoe a todos vocês. Fernanda, Andréia, muito obrigado pelos seus comentários, muito felizes, realmente emocionante, eu prestei muita atenção no que a Andréia estava falando, inclusive do seu filho, né, Andréia? Depois queremos ouvir a história dele melhor também, numa segunda oportunidade. Então, assim, nossa gratidão, tenho certeza que todos que estão assistindo agora ficaram muito felizes, e de antemão, né, Solênia, já deixar reservado para uma próxima oportunidade. Isso aí. Excelente noite, muito bom. Excelente noite a todos vocês. Boa noite. Igualmente. Boa noite, igualmente.